Obra Sul, beleza? Estamos aqui mais uma vez para você. E aí, doutora, tudo bem? Tudo bem, Diógenes. Como é que você está? Agradecer mais uma vez aí a Rádio Sara Nossa Terra FM. Exatamente. Agradecer a você e agradecer aí a presença do Cadu, que veio aqui a brilhantar, né, esse momento aqui com a gente. Muito obrigada. Pois é. E aí, Cadu, tudo certo? Graças a Deus, muito obrigado mais uma vez pela oportunidade da nossa presença, né? É realmente gratificante poder contribuir e trazer para o universo condominial um pouquinho daquilo que a gente sabe e aprender com essas feras que estão do meu lado também. Olha aí, doutora, e aí, como é que tá esse negócio das leis de muros e guaritas do DF, hein? Pois é, Diógenes, não é nada novo, né? Novo porque já fez aniversário. A lei, ela já fez aniversário. A lei já fez aniversário, já fez hein? aniversário e agora que a gente vai começar. E tem risco de multa? Como é que tá isso aí? Tem risco de multa, né? A gente tem que se preparar aí para... Os condomínios precisam se preparar para entregar aí para o Estado, né? Para o GDF aqui no nosso caso, os projetos, se adequar e escolher. Mas é uma escolha que não é só política. Política que eu digo entre condômino e síndico. É uma escolha que precisa de técnica, né? E vai ter custo, né? Vai ter custo. Tá preparado? Você que está nos ouvindo aí na 99,7, a Sara Brasil FM, Brasil inteiro, está preparado para pagar taxas para o uso da sua própria rua? Isso aí já aconteceu em São Paulo, não é verdade? Já aconteceu. Minas Gerais e Goiás, viu, Cadu? Você que vem, o Cadu vem diretamente de Goiânia, né? E trabalha com muito condomínio horizontal. Como é que tá esse bafafá aí, Cadu, para você que presta serviço nos condomínios horizontais? Olha só, Diógenes, nós somos empresas que trabalham 100% dentro das regulamentações, né? Então a gente já vem atuando já sempre dentro das leis que estão sendo primeiramente ventiladas e agora, né, mais do que nunca, de fato, né? Como a doutora bem disse, fazendo aniversário de aplicação. Aqui no DF, a Celina disse que vai segurar a onda aí, mas não resolveu nada ainda, né? Atenção, a nossa governadora atual, dá aquela força para os condomínios aí, vamos prorrogar esse prazo para ajustar, hein? Tem condomínio que está georreferenciado e está morrendo de medo de pagar essas taxas, porque, pelo que eu entendi, 50 centavos por metro quadrado só quer aluguel do terreno por mês, como se fosse ocupação de área pública. E é um estudo que veio da UNB, aqui no Distrito Federal, o Ministério Público bateu em cima e está todo mundo correndo com isso daí. Atrapalha para você, Cadu, sobre as coberturas da Sobre-A, não? Por enquanto, a gente não teve impacto ainda, tá? É motivo de questionamento em assembleias, né? O pessoal pergunta, questiona, mas como o nosso produto, ele é um produto que já não incide IPTU, é um produto que aquela lei 7.597 de 2024... Vermeto, isso, que já está... Isso, que já está, né, como se diz, enraizada nas regiões nas quais a gente está executando as nossas obras de cobertura de vaga de garagem. Então, ainda não tivemos impacto negativo nem positivo. Então, pouco posso comentar sobre isso. Tá certo, é isso daí. Deixa eu te falar um negócio, doutora. Como é que está essa questão? Tem duas formas de fechar os condomínios, certo? Isso, tem duas formas de fechar. Quais são elas e quais as consequências para o condomínio? Pronto, um tipo de fechamento, que é o acesso controlado, é fechado 100%, você precisa ali identificar os moradores, o acesso é mais restrito. O outro tipo de acesso, por isso que precisa estudar... Aí paga mais caro, nesse mais... Paga mais caro. Paga mais caro. Né? Porque é como se você privatizasse mesmo aquele espaço, aquela área. Certo. No outro tipo de acesso, você vai controlar o acesso também, só que não precisa, por exemplo, de autorização de morador para poder passar, não precisa de identificar quem está passando por ali, porque a via ainda se torna pública. Né? Então ele teria um acesso, o condomínio seria fechado, mas o acesso, ele não pode impedir o acesso, ele só faz o cadastro e libera o acesso. Libera o acesso, é restrito, tem que identificar. Ok. Né? Não está restrito como outro tipo de fechamento. Certo. Um vai ser mais caro que o outro, será? Eu acredito que o quê? O que muda? O que é a principal mudança que tem? Em o Estado ainda tem responsabilidades. Certo. No outro tipo, a responsabilidade vai ficar toda para o condomínio. Então vai ser mais caro, com certeza. Então, mas eu acho um absurdo isso aí. Com relação à lei do parcelamento do solo, diga-se de passagem, eu preciso entender isso para a gente fazer a regularização de imóveis urbanos, o Estado deveria fiscalizar para não ocupar as áreas públicas. Depois que ele tem a ocupação, ele tem a obrigação de regularizar. Tem 30 anos que está sendo feito os condomínios. Aqui só Vicente Pires tem 38 anos. Exatamente. E nunca falaram nada. A gente tem DIUR, os caras não fazem arruamento, não fazem determinação de calçada, não dá um parâmetro sequer para as pessoas que estão morando ali e depois vem cobrar essas taxas que eu acho um absurdo, porque a iluminação, eles instalaram. O asfalto, eles que fizeram.
O meio-fio, eles que fizeram. As galerias, eles que fizeram. A maioria foram particulares. Depois veio um quebra-galho, um passapano, cada governo fez um pedacinho. Mas até hoje essas cidades sofrem com a falta de padronização do que pode ou não construir. A polêmica reside aqui no Vicente Pires sobre as obras estarem todas paradas, por exemplo, né? E agora vem cobrar taxa. Eu fiquei sabendo aproximadamente aí 50 centavos por metro quadrado de aluguel por mês. Fiz uma conta básica no condomínio de 50 casas, dá 40 mil metros quadrados para regularizar, de rua e praça. Vamos botar uma pracinha aí de 1.000 metros, né? 1.000, 2.000 metros. E uma rua de 8 metros de largura, né? 400 metros de comprimento. Você vai ter aí uns 40 mil metros. A 50 centavos, pagar 20 mil por mês de aluguel por ano. E as concessões de 30 anos. Quer dizer, é uma mina de dinheiro. O que você acha disso aí, doutora? Eu acho que não. O que eu acredito? Eu acho que os condomínios precisam se organizar para preparar essa regularização e entregar para fugir ali da multa. Tá? Ainda existe muita discussão, não é porque a lei foi aprovada que ela tá estabelecida naquele tempo, mas ela ainda está aberta a discussões. Olha aí. Essas tentativas elas já ocorreram aqui no Distrito Federal e se tornaram inconstitucional em algum momento. Né? Então, apesar de ter tido as audiências públicas, de ter sido estudado e tudo, a gente não tem o não risco disso se tornar inconstitucional, até por essas questões que você está levantando aqui de valores, fica algo inviável para alguns condomínios. Agora, vamos lá. Você tocou no assunto e o Cadu também falou sobre a ventilação. Nenhuma lei ela é posta de uma vez. Ela é estudada, existem uns precedentes no Poder Judiciário e aí se torna uma lei. Você falou aqui, Diógenes, sobre a iluminação. Em um desses modelos, a iluminação ela não vai caber mais para o órgão, que eu quero dizer, o órgão não vai poder mais cobrar sobre aquela iluminação que está dentro do condomínio. Então a Neoenergia não poderia cobrar... Por uma iluminação que não é mais pública. Eu já estou falando de uma iluminação privada. Olha só, muda algumas coisas, não é só tacar a taxa no povo, né? Não, tem algumas tem as partes, os prós e os contras, né? Como o Cadu falou de ventilação, essa questão da iluminação pública sendo privada, porque está dentro daquele acesso restrito, certo, né? Ela já existe aqui em Brasília. Isso já está posto aqui em Brasília. Os condomínios já conseguem pedir para que a iluminação que não é pública, porque não está sendo realizada pelo órgão público, e sim dentro privado do condomínio, não seja cobrado do condomínio. Bom, tem quantos condomínios horizontais aí na sua carteira de trabalho, doutora? Tem mais de 100. Mais de 100 condomínios horizontais, a pessoa entende do que fala e eu não sabia dessa regularização da energia. Você sabia disso aí, Cadu? Não sabia. Tem sim. Isso já tem mais de 2 anos, tá, gente? Então, você falou também que pode ser que cria toda essa legislação, daqui a pouco entra com o inconstitucional e volta tudo. Mas o que eu acredito? Não é que volta tudo. Essas adequações, vejam que a lei traz adequações que são importantes. Certo. Alguns pontos são divergentes, como você colocou aqui. Então, o que eu acredito que tem que ser feito? Vamos fazer o que não está, o que já está posto, que não precisa ser mudado, porque a inconstitucionalidade ela não é da lei toda, é de alguns pontos. Como, por exemplo, o ponto que você está colocando aqui pode se tornar inconstitucional. O valor está inviável. Inviável. Né? E eu acho um absurdo, você sabe por quê? Porque a rua que é aberta, você vai na Vicente Pires, Sobradinho, pessoal Grande Colorado, a rua que é aberta é mal feita, tem poste no meio da calçada, tem poste no meio do asfalto, as calçadas não cumprem acessibilidade, o governo não usa, o Ministério Público devia falar com o GDF para pegar os procuradores e falar assim, vamos primeiro fazer a nossa parte, que está todo mundo pago com um saláriozinho bacana e ganha bem no DF, regularizar as ruas, que é de responsabilidade do governo. E dentro dos condomínios a gente vem depois, porque eu estou vendo uma inversão da ordem. A galera vai dentro do condomínio para levantar a fonte de renda e larga a rua de qualquer jeito. Aí você topa com o cadeirante, com o muleteiro, com o cego, todo mundo desamparado para andar na cidade. E todo mundo paga IPVA, todo mundo paga IPTU, todo mundo paga energia, todo mundo bota dinheiro no bolso e a população fica vendo aviso. Entendeu? São coisas assim que causam a revolta. Por isso que eu convidei o Cadu para falar um pouco dessa questão da fachada, porque ele trouxe a gente uma tecnologia nova, até pediu eu como engenheiro para verificar e inspecionar uma das obras que ele está fazendo, que ele falou, na tecnologia nova, com os materiais novos e com a equipe que a gente traz do sul do país, que é a Obra Sul, 30% na fachada, se ela for toda texturada, eu consigo chegar até 30% de economia. E aí, Cadu, dá 5 anos de garantia?
assim, o nosso trabalho ele é feito para durar, né? 5 anos de garantia conforme as normas, né? A norma NBR, se eu não me engano, 17170, né? Que rege, que é essa mesmo? Ela divide os sistemas de fachada, né? Exato. Você tem 5 anos de forma global para os sistemas, tá aqui a nossa advogada para ajudar. Mas você tem que fazer as manutenções, né? Exatamente, exatamente. Agora, esse negócio de 30% aí, eu sou um dos engenheiros que fala, não tem mágica. Tem gestão, tecnologia, etc. O que você fala da Obra Sul? Ela é famosa no sul do país, né? Exato. A Obra Sul é uma empresa que já está há 20 anos no mercado, né? 20 ela anos. se originou no sul, em Criciúma, tá? E é uma empresa... Santa Catarina, né? Exato, Santa Catarina. É uma empresa que hoje já está em 14... Já tem 14 unidades, né? A única unidade que não é em regiões litorâneas é aqui em Brasília. O litoral tem uma característica de degradação acelerada das fachadas devido ao sais das águas salgadas dos mares. Exatamente. Né? Então, você traz a técnica que eles aplicavam lá para cá. Exatamente. É uma técnica que já é, né, executada. Uma coisa a gente sempre fala, tanto na Sombrear quanto na Obra Sul, né, que a gente valoriza muito aquela pessoa que busca o conhecimento e que se certifica através dele. Porém, a gente também valoriza muito aquela pessoa que tem experiência e a vivência, né? Então, indiscutivelmente, são 20 anos fazendo a mesma coisa. E já se passaram 10, 15, 20 anos de serviços executados, nos quais hoje nós vemos a qualidade e a eficiência que houve no decorrer dessas décadas, né? Que hoje tem obras, para vocês terem noção, que o Douglas até postou esses dias no nosso Instagram lá. 15 anos depois que foi feita a reforma por nós, ele voltou para fazer. E a fachada ainda está em boas condições. Porém, para obedecer às normas e seguir, né, as manutenções, nós fomos convocados para fazer de novo. Olha aí, que maravilha. Você é sua própria referência. Exato. Você é sua própria referência. É maravilhoso isso, eu agradeço a presença do Cadu. Deixa aí o Instagram da Obra Sul. Obrasul.brasilia, sombrear.df. E vamos falar daqui a pouco da inauguração Sombrear Brasília, na região de Vicente Pires, condomínios horizontais. É por isso que a gente trouxe os dois convidados aqui. Doutora, me explica essa questão sobre a forma de fechamento, os benefícios e os malefícios. Qual que é o risco? Porque eu vi um comentário sobre a questão da segurança dentro dos condomínios. Será que o Ministério Público fica responsável pelo policiamento ostensivo? Como é que é isso aí? Pronto, é o que eu falei aqui para você. Se o loteamento for fechado, são as duas formas que tem. Loteamento fechado. Certo. E tem também o loteamento fechado e o loteamento de acesso controlado. Certo. O loteamento fechado, a segurança é toda do condomínio. Então, o condomínio que vai prover tudo. É o condomínio que vai prover tudo. Câmera, monitoramento, aquele cara da motinha. Que eu te falei. Exatamente. Certo. Né? Se o loteamento é de acesso controlado, quer dizer o quê? Que vão passar pessoas, vou colocar aqui, estranhas àquela natureza, aquele universo condominial. O cara mora em Taguatinga, vai curtir uma praça lá em Sobradinho. Mas precisa passar por aquele condomínio. Vai passar na guarita. Tem um limite para guarita, né? Acho que de 30 metros no máximo. Pronto. O que acontece? No acesso controlado, é permitida a guarita, é permitida a portaria, é permitida a cancela e a identificação dos visitantes. Mas tudo tem que ser obedecido. Como você falou, tudo tem as metragens. Aí o cara das metragens aqui eu já estudei bastante o tema, viu, pessoal? Não estou aqui à toa, não. A gente faz um levantamento didático, questão de guarita com 30 metros quadrados, praças. Então, em média, as praças, nem todo mundo tem praça, mas as praças têm entre 500 e 2 mil metros quadrados. Por aí você já tem uma noção do valor do aluguel dividido pelos moradores, né? Continua, doutora, fala aí. Então, vamos lá. Quando existiu o acesso controlado, certo. Pense que controlado, ele não pode deixar impedir. Pronto, é só controlado. O acesso fechado é todo fechado. Então, você vai pegar que está fechado e vai fechar tudo. Todas as obrigações são do condomínio. Vamos colocar. O condomínio lá no Jardim Botânico tem um acesso controlado. Qualquer pessoa do DF que quiser usar, ela vai ter o direito de ir lá e usar. Só vai ter que fazer a identificação. Isso. E no acesso fechado, o condomínio pode proibir o uso de quem não é morador. Isso, vai fechar. É como fosse mesmo o tendo lá dentro uma área pública. Então, mas aí não tem uma área pública dentro do fechado. Não vai ser permitido ter uma área pública dentro do fechado. Então não é uma área pública que está meio que alugada? É controlado. Se você tem área pública, vai ser o controlado. Então mas aí você pagaria por essa área também? Porque pelo jeito vai cobrar dos dois jeitos, só vai ser a diferença de preço. Vai ser diferença de preço, mas vai ter a cobrança nos dois sentidos. Agora, a grande questão para mim da engenharia é o seguinte: alguns condomínios, por exemplo, foi vendido pela urbanizadora Pararozinho, que era áreas particulares. E tem praças. Então, o GDF está considerando essas praças como áreas públicas?
O GDF depende do tipo A visão é essa, não? Depende do tipo de escolha daquele condomínio. E se ele se adequa. Como eu te falei, a escolha ela não é só política. Política no sentido do síndico e dos moradores. A escolha precisa ser técnica e precisa passar pelas regulamentações. Então, vai se precisar de um engenheiro e de um advogado para dizer se ali vai enquadrar como uma área pública com licença de utilização, que é essa licença que você está falando da taxa que precisa ser recolhida, ou se não. Se não vai conseguir enquadrar em uma das duas formas. Bom, mas precisa ser escolhida uma das duas quando formas. A gente faz a regularização de obras, por exemplo, eu estou com uma obra fazendo ali na Samambaia, na 602, e a gente precisa usar o canteiro de obra. Eu vou explicar para você que está nos ouvindo que é o seguinte, o alvará para o canteiro de obra, ele é talvez mais difícil do que o alvará da obra. Exato. É incrível isso. A gente deu entrada no alvará e ficou mais ou menos 1 ano e meio. Conseguimos aprovar o projeto, saiu o alvará, bacana. Aí a arquiteta estava com a gente tem uma equipe, eu também sei que precisamos do alvará do canteiro de obra. E esse canteiro de obra não podia ser limite do terreno, porque senão não tinha como construir, nem fazer os cortes de aterro, subsolo, etc. Então a gente pediu um afastamento de 5 metros da borda do terreno, sem atrapalhar a calçada, circulação. Levou 7 meses o alvará do canteiro da obra. Mais 1 ano e meio de aprovação do alvará, nós ficamos com 2 anos para poder aprovar essa obra. Detalhe, obra particular, terreno comprado na Terracap, projeto aprovado e saiu esse alvará. E esse alvará, ele sai com uma taxa, mais ou menos como essa taxa da Lei de Muros e Guaritas, para a ocupação daquela área pública, enquanto você está usando só como canteiro. Mas veja, quando criaram os condomínios, já tinha essas áreas públicas. E quando você vem para Paranoazinho, o que acontece? Eles venderam o condomínio naquele formato. Tem condomínios que eu peguei a documentação que ele já está referenciado com isso. E mesmo assim o GDF, o SEDU, não tem o que dizer sobre o que cobrar. E aí, como é que os condomínios vão fazer? Você está impondo um negócio que você não disse quanto vai custar, nem como vai fazer para cobrar. É individual, né? A questão aí vai ser individual de cada um dos condomínios. Não tem como fugir. Quando você fala assim, doutora, por que eles não regulamentam primeiro as ruas? É fácil ter a resposta, pelo menos eu consigo ver isso de forma fácil. O condomínio, ele está minimamente organizado, eu tenho quem cobrar. Você tem de quem cobrar. Eu tenho de quem cobrar. É na rua eu vou me cobrar. E o povo, não, pior que é o seguinte, a gente não tem mais 27 RAs, né? Agora já estamos em 30 RAs, tem RA nova aí, Água Quente, Ponte Tororó, Alta. Ponte Alta. Então, você já deve estar vendo dinheiro mesmo. Não tá, o que tem que ser feito nas ruas públicas para atender a população, o Cadu está como empresário, mas você também é cidadão, né, Cadu? Com certeza. O que você acha disso aí? Olha só, pessoal, eu entendo e vejo essa situação, né, de maneira leiga, né, que não entendo a lei, mas entendo a sensação do cidadão, e a sensação é a seguinte, vamos terceirizar para quem já está tocando bem, porque a gente deve se parabenizar aqui no DF a gente tem grandes empresas e muitas boas empresas de fora chegando, né, não vou puxar a sardinha, mas nós somos uma das empresas que queremos trazer o melhor para o DF, porém isso está sendo visto. Então, pera lá, nós como administração vamos colocar esse pessoal, que é o cidadão comum, que é o cidadão que paga os impostos, para poder formar o seu grupo e organizar ali. Quando, como a doutora Priscila bem disse, quando minimamente estiver organizado, a gente chega, assume e instaura as taxas. Deixa o pesado pro povo e pro filé, o GDF é só com filé, né? Você quer segurança, isso daí. Você quer segurança, então você vai ter que pagar por ela, mesmo que a segurança seja fornecida por você mesmo. Olha aí. O que você acha disso aí, Genúlio? Você mora em condomínio? Moro em condomínio. E aí, horizontal ou vertical? Vertical. Vertical? O que você acha aí? Pessoal, você criar uma pracinha, adote uma praça lá do lado do seu condomínio e pagar uma taxinha por mês e anual. Contrato de 30 anos. É mesmo. Hã? Acho uma boa, né? Você que está ouvindo a gente aí na Sara Brasil FM, nível Brasil, pode mandar sua pergunta por 3028... 3022, gente. 3022... 9870. 9870. Tem participação ao vivo aí? Olha, manda ver. Qual que é a primeira? Vamos ler. Olá, bom dia. Eu sou a engenheira Débora de Oliveira. A minha dúvida é sobre esses fechamentos. Era realmente sobre a questão da segurança para os proprietários no caso do acesso controlado. Como vai funcionar?
Deu para entender? Deu para entender. Responde aí, doutora. Como é que vai funcionar? Cadu já pegou uma aula aí. O que você acha que vai funcionar aí, Cadu? Acesso controlado, só para ver se você entendeu. Olha só, pessoal, eu acredito que é mais ou menos o que eu acabei de falar, né? Vai funcionar, a princípio, aos trancos e barrancos, da maneira que cada comunidade vai definir ali e se organizar. Porém, né, a partir do momento em que isso estiver sobressaindo a administração, possivelmente, e muito possivelmente, vai haver novas regrinhas e novas taxas a serem instauradas. Você acha que vai ter um rabo na lei, a lei vai se esticar. Você também acha isso? Eu acredito nisso. Responde a nossa pergunta da Débora aí e vamos complementar. É muito polêmico, né? A situação aí dos condomínios é muito polêmica. Mais do que os carros? Então, eu acredito, mas é porque, sabe o que aconteceu? O carro elétrico, é pior que o carro elétrico. O carro veio, é igual quando acontece algum escândalo no Brasil. O carro veio e deu uma tampada nisso aqui. Eu tô falando a nível de Brasília, né? Agora, respondendo a pergunta da colega, o que acontece? O acesso controlado com relação à segurança, ele é diferente do acesso do loteamento fechado. O acesso controlado, ele não traz impedimento de que pessoas estranhas ao condomínio acessem aquela via. Então, a segurança ela vai existir no sentido de identificar quem passou ali, tá? A segurança plena, vamos dizer assim, né? Que plena mesmo não existe, é só no acesso, no loteamento fechado. Então, segurança que vai ser cuidado ali pelo condomínio é loteamento fechado. Se for acesso controlado, a gente vai passar nas vias, vai se identificar, parece até um pedágio, né? E tem isso. Eu estava pensando nisso aqui agora. Eles chamaram as taxas, tá? A gente tem um pedágio 2 aqui, então, no caso. Mas eles chamam as taxas de pedágio, até por conta dessa passagem, né? Porque é um aluguel, né? Eu não sei se vocês entenderam ainda, mas é um aluguel mensal que se distribui ao ano e os contratos, pelo que eu entendi, são de 30 anos. Mas não é barato, porque vamos colocar essa taxa aí que o Sedu cobra de 50 centavos por metro quadrado, por mês, por ano, rateado entre os moradores. Tem condomínio que tem 40 mil metros, tem condomínio que tem 150, 200 mil metros. Então, 200 mil metros vai pagar 100 mil. Você tá louco. Quantas unidades tem aí para poder dividir isso, né? E tem mais pergunta pra gente aí, né, Genunes? Tá respondido da Débora? Então é isso aí, Débora. Acesso controlado é aquele que o condomínio vai controlar o acesso, mas não vai poder proibir. Beleza? E manda outra aí, Genunes. Tudo bem, do Leonardo Petuba. Leonardo Petuba. Isso. Qual é o tipo de revestimento de fachada que essa empresa executa? 30% é muita coisa? E aí, Leonardo Petuba, um abraço para você, que sempre acompanha a gente aí nos treinamentos e cursos de síndico, e agora colocou o Cadu na parede, né? É isso. É excelente, eu adoro, eu amo perguntas, assim como eu amo problemas, né? Porque só ama problemas quem sabe e quem gosta de resolvê-los. Resolver problema, é verdade. Então vamos lá. Respondendo, Leonardo, a pergunta foi que tipo de revestimentos que a gente executa em fachada. A gente só não executa aquele revestimento que ainda não existe. Todo e qualquer revestimento e qualquer material que tem no mercado, nós temos capacidade e experiência técnica para fazer aplicação. Seja textura rolada, seja grafiato, seja pedras naturais, seja pastilha, seja fachada ventilada, todos esse tipo de material que é aplicado hoje, né, em fachadas, já foi executado em algum momento pela empresa. E trazendo um gancho e já respondendo o porquê que nós executamos todo e qualquer tipo, é que hoje nós somos uma das empresas, eu vou dizer uma das, porque eu não tenho 100% mapeado, mas nós somos uma das, ou a mais, a empresa que mais paga bem para funcionários desse ramo de execução de reforma vertical, tá? Todos os nossos colaboradores passam por um crivo muito minucioso para entrar na empresa. Se eu abrir meu Instagram aqui agora, deve ter pelo menos umas 30 mensagens de pessoas que acompanham a gente nas redes sociais e têm interesse e desejo de fazer parte do nosso time. E é algo tão natural. Por que eu estou contextualizando isso para vocês, pessoal? Porque não existe de maneira alguma hoje como, né, uma possibilidade mínima de executar uma boa obra, aplicar todo e qualquer tipo de material, se a gente não tiver uma boa e excepcional mão de obra. E hoje, a reclamação, onde que eu vou? Eu acredito que você que está aí do outro lado deve escutar isso, aí no Brasil todo, né, na Sara Brasil, está escutando, e o pensamento de todo empresário é dificuldade com mão de obra. Isso aí eu vou te falar um negócio. Você que está do outro lado, está ouvindo a gente aí, já passou raiva com mão de obra? Você que é empresário, que eu sei que está ouvindo aqui o Doses Milionárias, um programa voltado para o empresário do empreendedorismo. Doutora, não passa raiva com mão de obra. Ela já pediu para não comprometer, mas já foi. Mão de obra, acho que na construção civil, então, não é nem o que falar, né? O valor que está e a dificuldade de encontrar pessoas honestas e boas é muito grande. Muito difícil, Jorge.
E hoje, um dos maiores, tá? Se não o maior, um dos maiores diferenciais da nossa empresa é esse. Hoje eu tenho uma planilha, né? Nós temos um banco de espera que tem pelo menos umas 80 pessoas aguardando uma abertura de vagas para poder entrar na nossa empresa. Então pode vir obra à vontade. Nós não temos dificuldade, eu afirmo e reafirmo com todos vocês, nós não temos dificuldade com mão de obra. E eu não sei se isso seria bom ou se isso seria ruim, né, sendo mencionado. Porém, hoje, a gente até fez uma brincadeira, postamos um vídeo recentemente, da nossa mão de obra, 90% dela não é de Brasília. É do Sul, é do Norte, é do Nordeste. Isso me chamou a atenção, porque é o seguinte, nos outros, a gente tem um clima muito específico aqui de Brasília. Exato. Então, você garante que com essa técnica de aplicação e os materiais que você usa, você consegue cobrir as garantias normais, mesmo no clima de deserto. 100%. Porque você está vindo do Sul, né? Com certeza. Lá a gente tem um índice de umidade diferente, uma técnica diferente. Em alguns pontos é mais agressivo, mas quando você chega na diferença de temperatura, e aí eu falo com propriedade nas inspeções prediais, você tem uma resistência dos materiais muito delicada. Sim. Tá? Então você que mandou a pergunta aí, o Leonardo Pituba, o Cadu está garantindo aqui que a aplicação dele e o sucesso da empresa está na qualidade da execução do serviço. Exatamente. Profissionalismo, profissionais satisfeitos da empresa. Com certeza. Bacana. Tem mais pergunta aí, Janunes? Tem, mas vou chamar o comercial na volta. Então vamos para o intervalo e você pode continuar mandando pergunta para o 3022 9870. 9870 Sara Brasil FM, o mundo condominial. E pode conversar normal, pessoal. Isso aí, galera. Volta na Sara Brasil FM, com a glória do nosso Senhor Jesus, abençoados e trabalhando. Como disse, crescer e multiplicar, né? Quem está em mim tem que dar frutos e quem já está em mim tem que dar mais frutos ainda, tem que ser podado. É aqui que a gente lapida os melhores, os mais fortes. E você que está assistindo o Mundo Condominial, pode mandar sua pergunta para o 3022 9870, que o G Nunes vai mandar para a gente aqui. Já tem mais participação, mas tem curiosidade. O pessoal está ao vivo com a gente no Instagram, salve.gestores e doutora advogada Priscila Felsenberg. Coloca FEL e Jesus vai te ajudar a fazer. FEL e vai aparecer ela para você nas redes sociais. Detalhe que a gente estava conversando aqui nos bastidores é que tem áreas do Distrito Federal que me parece que não entraram na regularização, né, doutor? Tem algumas áreas foram excetuadas, né, da regularização e da legislação. E aí, Diógenes, o que eu vou fazer? Vou colocar um pulga atrás da orelha do povo aqui. Vou chamar o pessoal lá para o workshop. Eu só vou dizer quais são essas áreas lá no dia 3, 4 e 5 de agosto, lá no Palácio do Comércio, setor policial Vou trazer comercial um mapa para dizer quais são essas áreas que ficaram de fora. Então você tem que estar lá para poder saber. Vamos lá, você que está na região de Brasília, quem estiver fora também, Goiânia, em torno, e quiser vir para o nosso workshop, você vai encontrar no Instagram uma postagem hoje, Engie Diógenes Suete, um link para fazer a sua inscrição e no nosso grupo de WhatsApp também. Você pode mandar um WhatsApp para mim no 6199699 9009, você vai receber o link de acesso para entrar no workshop, e lá no workshop a gente vai apresentar para você o mapa das áreas do Distrito Federal, onde alguns condomínios especiais ficaram fora da regularização. Inclusive do pagamento das taxas, né? Inclusive do pagamento das taxas, viu? Temos o workshop de engenharia condominial com direito, com o doutor Cláudio, com a doutora Priscila Pedroso, com a doutora Priscila Felsenberg, com veículos elétricos, coronel do bombeiro, com o engenheiro eletricista Rodrigo, o cara que fez a expansão do Parque Shopping. A gente vai ter lá gestão das manutenções, todo o protocolo de engenharia para o seu condomínio no workshop, dias 3, 4 e 5 de agosto, presencial, setor comercial sul, lá no Palácio do Comércio, das 19 horas às 22 horas, com direito a certificado e a maior novidade do mercado de cursos de Brasília, com apostila. Você vai levar a cadernetazinha, a caneta e vai ter uma apostila para anotar todas as perguntas. A doutora Priscila vai entregar o mapa dos condomínios horizontais, é isso mesmo? Chega cedo, porque eu vi que eu sou uma das primeiras a aparecer. Das primeiras aparece. Quem chega primeiro bebe água limpa, meu amigo. Exatamente. É assim que funciona. Lá a gente vai entregar esse mapa aí para dizer quais foram as regiões que foram excetuadas dessa legislação. Nós queremos saber os privilegiados do Distrito Federal, que são os tambores, hein? Tá curioso? Workshop de engenharia. Você nunca viu nada igual a isso aí. Tecnologia, gestão, veículos elétricos, combate a incêndio, construção de fachada. Você vai levar o material para mostrar lá, Cadu? Sim, nós estaremos presentes no workshop, né, Jorge, a convite do nosso host aí. E vamos levar um material e também acredito que o pessoal vai querer entender um pouquinho mais e saber como que funciona isso, né? Que a gente executa a obra com tempo reduzido e com
custo reduzido e com qualidade elevada, né? Exatamente. Acho que é segredo, né? É segredo. Até segredo. o workshop. Até o workshop. No workshop você revela. Vamos revelar e abrir essa oportunidade para alguns condomínios. A gente já tem uma agenda, né, aberta, tem algumas obras para iniciar agora, estamos formando cultura. Nós não contratamos o funcionário sem antes ele entrar na cultura da empresa, porque é isso que garante a execução. É o time, né? E a gente está formando, porém a gente vai abrir isso. Inclusive, Jorge, a gente vai lançar, né, já vou utilizar o espaço para poder promover o evento que a gente vai fazer no final do mês de agosto, na região do Riacho Fundo. Lá uma região que está sedenta, precisando muito de manutenções em fachadas. Tem muito. Eu estava lá agora, tá? Vim de lá. Acabando de falar com o síndico e percebi, doutora, que é muito carente a comunidade da sindicância na região do Riacho Fundo, é muito carente do entendimento da responsabilidade civil e até criminal no tocante à reforma predial, tá? Então, isso é muito importante. A gente vai levar esse evento para o Riacho Fundo e com toda certeza vocês estarão lá para poder contribuir com os nossos convidados lá. E detalhe, no workshop a gente tem sorteio todos os dias, né? Tem brindes, tem jantar no Coco Bambu, tem, se eu não me engano, até diário em hotel, depende do patrocinador que está levando aí. E empresas de fachada, a gente vai ter lá, sabe quem? A Caixa Smart. Vai ter a Obra Sul, nós vamos ter a Sombrear, nós vamos ter um Planedo na gestão de consumo, nós vamos ter a doutora Priscila Felsenberg dando o mapa de regularização dos condomínios horizontais, doutora Priscila Pedroso passando a parte de direito, doutor Cláudio Viano, o cara que esteve aqui com a gente, fantástico, sobre o morador antissocial, já botou 3 caras para fora do condomínio, inclusive condomínio aqui no Lago Sul, hein? E tá um evento fantástico, assim, um negócio bacana, estacionamento vai ser monitorado, eu que faço esse evento, você está convidado, vem com a gente. Mas eu quero saber do Genunes. Tem pergunta nova aí, Genunes? Mas fala uma coisa, só um minutinho antes. Me fala o valor aí desse eventão. Não, o evento é gratuito. Você pode levar 1 quilo de alimento não perecível, por gentileza. Não fica levando sal, né, gente? Poxa vida. Vocês são o sal da terra, luz do mundo. Faz nem se for de parrilha? Não, se for de parrilha. Leva um alimento. A gente não está cobrando o alimento. Você vai levar se você quiser, tá bom? E se quiser levar casaco, campanha, pode levar. Lá é um evento social, transformação de cultura para todo mundo. Tá Jorge, só mais uma coisa que a gente não lembrou de dizer e eu quero deixar bem claro para todos que já fizeram a inscrição, já tem bastante gente. Já, né? Você acha que vai 140, a gente está com 135 inscrições. Olha só, está quase preenchendo tudo então. Está quase preenchendo. Se todos forem mesmo, a gente só teria 5 vagas agora, né? Exatamente. Então, porque sempre tem uma perda, tem alguém que tem problema, a pessoa não pode ir no dia, etc. Comunica, fala comigo direto no WhatsApp aí que eu te passei, 9698-9009, mas vem participar, porque é o único workshop de engenharia condominial do país, não tem outro. Tem curso de síndico do Paulo, um abraço Paulo Melo, tem o curso de síndico da JR Office, um abraço pro Aldo, são pessoas incríveis, vamos ter a Una Síndico, mas o workshop é onde você vai para ter uma transformação. É onde você vai para ter um network que você pega uma apostila e aonde você estiver, em qualquer lugar, você usa aquilo como ferramenta de trabalho. Por isso o nome workshop. Né? E a gente só faz uma vez no ano, lá no mesmo lugar sempre. E a gente da Obra Sul, né, e da Sombrear, estaremos levando também de forma 100% gratuita. Ou seja, você vai levar um sal, sal pode ou não? Você vai levar um alimento não perecível, né, brincadeiras à parte, porém nós vamos disponibilizar um pendrive para todos os participantes lá com um manual, tá, de controle de gestão patrimonial. Nós vamos levar, que até desenvolvimento do Diógenes aqui, pegamos do livro dele, vamos levar planejamento de assembleia. Livro, vou cobrar royalties. Vamos levar, enfim, eu vou postar no Instagram, o Joyce também. Você vai mandar uma apostila digital para a galera sobre gestão de condomínio. Cara, é um rol de planilhas e planilhas e PDF de controle para aquele síndico que tem dificuldade. Né? Só para quem estiver lá presente no condomínio. Então você vai lá no meu Instagram, Eng Diógenes Suete, ENGDIOGENES-SUHETT, faz a sua inscrição do workshop e aguarda que você vai receber no dia do evento uma apostila de instruções sobre obras em condomínios. É isso, Apostila digital, pendrive. Apostila digital, E no local você recebe a apostila impressa com todos os participantes ali, o rosto, o conteúdo da palestra que você sempre quer usar na Assembleia. Já viu essa, doutor? O pessoal quer usar a matéria que a gente explica nas aulas, na Assembleia, mas ele não tem os slides. Agora ele tem a apostila. Estuda antes, né? Eu sou um eterno estudante, eu estou estudando o tempo todo. Estou com, o computador aberto, a folha aqui na mão. Gente, conhecimento é a base, né, de tudo. Conhecimento é poder. O Cadu acabou de falar da necessidade, da carência dos síndicos com relação à cidade ali do Riacho Fundo,
Mas Cadu não é só lá. A gente vê isso em vários estados do Brasil, né? Eu advogo já a atuação nacional e a gente vê que muita coisa é falta de conhecimento. Estivemos em um congresso da Anacom. Da Anacom, São Paulo. Acho que tem uns 3 meses, né, Diógenes? Lá no Itaí-Bibi. E a gente percebeu que teve um estudo lá que 30% da população brasileira já está dentro de condomínios. Sim, então, crescente. Então, essa questão da sindicatura, a questão da gestão, a questão do tripé, né, que é esse auxílio aí jurídico, administrativo, estrutural, com a engenharia, os prestadores de serviço como o Cadu, precisam se unir para levar essa cultura mesmo de conhecimento para dentro dos condomínios, para auxiliar aí os síndicos, porque existe mesmo a responsabilidade civil e criminal, inclusive com síndicos que respondem com o próprio patrimônio. Então, não é só ter um papelzinho de síndico. Eu falo no meu livro. Você adere ali, responsabilidade. Você só tem um CNPJ de condomínio porque tem um CPF que sustenta ele ali. Exatamente. Deu problema, você vai pagar dentro do limite da sua responsabilidade. O Genunes, como é que é esse negócio aí? Tem mais participação aí? Tem muito, não? Tem uns 3 ou 4 aqui. Olha aí, ao vivo para você, ao vivo e a cores. Vamos nessa. Muito bem, para a doutora Priscila. É um absurdo cobrar aluguel da rua que a gente mesmo asfaltou. O que a senhora acha? Uma pergunta, a mesma mandou 2, vou ler a outra logo, tá? Qual é o prazo final estipulado pelo GDF para darmos entrada no processo dos muros antes de sofrermos sanções ou multas? Essa aí é para os acadêmicos. Essa aí do prazo, viu? Eu vou ficar... Depende de quando você vai entrar, né? Já venceu. Então, quando o Diógenes chamou, que clamou pela governadora para poder prorrogar esse prazo, é porque o prazo está vencido, mas estamos num ano eleitoral. Né? Isso não vai ser mexido, acredito, agora, mas a gente consegue, juridicamente, pedir prazo. Não é simples, gente. Não é só ir lá e escolher qual tipo de acesso que você quer. É um estudo técnico que precisa ser feito. Pode ocorrer que tenha áreas públicas dentro do acesso do loteamento fechado. Né? Então, quando ela fala de pagar o asfalto que eu mesma coloquei, infelizmente, aí é que acende a luz da inconstitucionalidade. Né? Eu então, também acho. Será que isso aqui vai se manter? Mas enquanto não se mantém, as multas se mantêm. As multas se mantêm. Por isso que eu falei do prazo, porque na lei, pelo prazo determinado da lei, já nos respondendo a nossa amiga aí, e já venceu. Só que a forma de regularização não foi posta pelo CEDU ainda. E nem taxas. Decreto, né? E um detalhe que está acontecendo nos condomínios horizontais é que, mesmo o condomínio com georreferenciamento, vai ter que mexer na transparência dos muros, que é de 70%, ou seja, quem tem muro está correndo o risco de ter que demolir o muro e colocar o alambrado. Então, é muita coisa para ajustar e, pasmem, criou-se a lei, o GDF não agiu na forma de regularização. Então, se você for com o seu condomínio lá hoje no GDF falar o que eu tenho que fazer, ele não te responde. Aí, se ele não responde, como é que ele vai multar, doutora? Exatamente. Ele disponibilizou, depois da criação da lei, um decreto. Então, Exato. O decreto, ele vem como se fosse a convenção, a lei, e o regimento interno vai dizer, né, vai dar as especialidades ali para que seja cumprida a convenção. Então, a gente tem um decreto que vai estipular também prazos, e com relação ao prazo, o Diógenes deu um exemplo bom. Por exemplo, o muro não tem a transparência que a lei determina que tenha. Isso, por si só, essa adequação, ela já suscita um período de prazo prorrogado. Né? Eu preciso padrão, ter... Eu não vou obedecer em 30 dias isso. Não, e outra coisa, fazer demolir um muro, se ele estiver mais alto ou mais baixo, por exemplo, é um absurdo. São adequações, né? E outra coisa importante, lógico, a lei ela não é só para condomínios novos, né? São condomínios que estão aí, essa expansão territorial aqui dentro de Brasília, dos parcelamentos, ela ocorre desde 1980. Então, tem muita coisa para organizar, tem muita coisa aí para adequar, muito trabalho, né, Diógenes, para fazer, porque precisa de técnica. A lei agora estabelece 2,70 de altura, 70% de transparência dos muros. Como é que você vai fazer com essa galera do Vicente Pires, quando você vai ali na Rua 12, na Rua 10, sabe? Como é que você vai fazer com o pessoal do Sobradinho, que tem quilômetros? Os caras têm quilômetros de muro com 3,30 de altura. Você vai mandar demolir tudo isso? E ainda vai cobrar para usar essa taxa? Porque essa questão do muro é independente se é controlado ou fechado. É o formato do muro. Agora, assim, a gente precisa também pensar no porquê disso. A lei, antes dela nascer, ela tem uma justificativa que passa ali pelo projeto e tudo. Então, existem os objetivos de cumprimento daquela lei. Por exemplo, dos muros altos. Lembra da lei que a gente chama Lei Marília Mendonça, que é a lei viária, lá que por isso, por alcance. Certo. Brasília tem um aeroporto muito importante, inclusive internacional. Sim. Né? Então, essas observações com relação à altura, elas não estão aí só para te fazer demolir o muro.
né? Elas Pois estão é, aí porque existe a necessidade de se adequar. Só que a gente tem que pensar, por que é 2,70 e não é 2,30? Essa questão ela é questionável. E aí vai entrar lá na questão do Ministério da Aeronáutica. Isso vai para lá, para a Comaer, né? Certo. Então, e aí eles vão dizer se naquela região específica, por exemplo, você falou aí na Rua 10, os muros podem ser diferente do que está estabelecido aqui na lei de 2,70. Mas, doutor, eu como engenheiro, eu penso o seguinte, eles estão criando muita crista sobre esse negócio, porque a cidade já funciona há 30 anos com esses muros, já está tudo lá funcionando, etc. Esse negócio de botar 70% de transparência, é mais ou menos, você que está ouvindo aí, imagina que você está lá no seu condomínio, na área, no seu lote na divisa, ali. Aí você está lá na área da sua piscina ou na sua área de quintal, sei lá, no teu jardim, e 70% de visibilidade para a rua. Todo mundo que está na rua está vendo o que acontece no lote do outro. O que você acha, Cadu? Olha só, inclusive, Diógenes, essa parte da construção de fechamento, né, de vias e de muros é algo bem delicado, porque eu estava ontem em uma assembleia tratando sobre isso, né, aqui na região do Itapuã, e foi levantada essa bola também. E é a dúvida de muita gente. Privacidade perdida, né? Exatamente. Você tinha um costume, uma privacidade. E doutora, e na legislação nossa, como perito, a gente sabe que tem aquela questão do direito de uso campeão, a gente sabe que tem a questão aquela questão da janela que passa de 2 anos de uso, que não pode ser mais revogada. E o GDF vai poder mexer nisso tudo? Não existe uso campeão de área pública. Não, beleza. Né? Então, a partir daí... Agora, o que existe? O questionamento você pode levar ao Poder Judiciário. Então, o Poder Judiciário permanência é o fiscal da obra lei. existe. Exato. Por exemplo, está invadindo minha privacidade. Eu estou aqui, e outra coisa, gente, eu estou aqui antes da lei ser estabelecida. Não Lembra tem a questão do direito, não tem? Das bases lembra do direito? a questão das regularizações daqueles prédios ali no Riacho Fundo Sim. 1? Sim, Que marcado. alguns podem porque estão na lei anterior e outros não podem porque já estão na lei nova. Então, isso vai ser questionado. É por isso que eu estou falando. A lei, apesar de estar fazendo aniversário... Quem cercou, né? Apesar de estar fazendo aniversário ali desde 2 de abril, né? Ela é de 2 de abril de 2025, ela ainda vai ter muito questionamento. Muito questionamento. E muito questionamento que vai ser revisto pelo Poder Judiciário. Pois é, porque eu acho que o cara está com um muro lá, tem 30 anos, com 3 metros. Agora ele vai ter que cortar 30 centímetros. Ele está com um muro fechado 100%. Daqui a pouco o Genunes vai ter que derrubar o muro lá do condomínio dele e botar uma grade, Genunes. Só porque alguém mandou. Agora, por que botar essa grade? Que vantagem que tem isso para o meio ambiente? Que vantagem que tem? Você que está ouvindo a gente, pode explicar para a gente por que 70% de transparência? Os arquitetos que estão de plantão aí. O Genunes disse que tem mais perguntas, pessoal. Essa aqui vai ser o Cadu, viu? O Cadu? O Cadu. A pergunta é, como a sua empresa faz o controle da qualidade das obras? Foi a Débora que enviou. Excelente. Um dos principais lemas da nossa empresa é dizer o sócio na obra, né? É o sócio, o dono da empresa, quem vai na assembleia, quem participa, quem vende, muitas das vezes o sócio também é engenheiro, né? Ele tem por obrigação acompanhar o seu colaborador. Então, foi semana passada, quinta-feira, eu mesmo, Cadu, estava pendurado na fachada, né? Tenho as minhas certificações, NE35. Eu sou fiscal. O está aqui, ele é fiscal de uma das obras que eu estou fazendo. Não, mas eu tenho sim, tá? Todo o treinamento, né, de ancoragem, de cordas, enfim. E estava pendurado juntamente com o funcionário. E algo bem interessante, Genunes, que a gente observa, é que já existe as normas, né, de engenharia que a gente deve seguir em tipos de materiais, metodologia de execução, tudo certinho. E existe a execução dela. O nosso trabalho, superficialmente falando, é inspecionar, né, o que o colaborador está fazendo e certificar que ele está seguindo todas as normas de engenharia, que é, de fato, os parâmetros que foi nos dado para executar determinada obra. Só que, na data de quinta-feira passada, estava eu pendurado na fachada junto com o colaborador, aplicando Tarucel, fazendo uma junta de dilatação ali e verificando como que está o desempenho do colaborador, aproveitando aquele momento ali, até para as alturas, né, pendurado só eu e ele para trocar uma ideia e entender como que está a vida pessoal do cara. Conversando sobre a vida nas fachadas do mundo, né? Isso, nas fachadas do DF. E percebi o seguinte, pessoal, mesmo com toda as determinações, todas as normas, todo o escopo que a gente tem em mãos, todo o processo ainda há brechas e aberturas para melhorá-lo. Então, nesse momento, quando eu estava aplicando o silicone, né,
juntamente com o Tarucel, eu percebi que em uma fachada pastilhada, um leve toque com o dedo entre o rejunte das pastilhas, a gente fazia com que o silicone adentrava ainda mais entre um e outro. Por mais que a gente segue o padrão tudo certinho, foi percebido que ainda dá para melhorar ainda o processo. Porque mesmo você seguindo o padrão, mesmo fazendo do jeito que tem que ser feito, ficava uma leve frestazinha no rejunte da pastilha, no qual você passa o dedo ali, você tampa e vai, com toda certeza, né, o George está aqui, vai prolongar a vida útil daquela junta de dilatação, porque vai evitar que realmente não entre nem oxigênio e muito menos água naquele vão. E ele falou aqui, pessoal, o George está aqui, porque a minha especialização maior aí no Distrito Federal sobre a parte perícias de engenharia e fiscalização de obras. Tem um livro escrito sobre isso que eu já trouxe aqui no programa. Se você quiser ganhar um volume, faz uma pergunta aí sobre fiscalização de obras, laudo de inspeção, que eu mando, se a sua pergunta for boa, é lógico, eu mando um livro para você no seu endereço, tá bom? Engenharia condominial, como fiscalizar as obras do seu condomínio, mesmo que você não seja engenheiro, né? E já me chamaram a atenção na advocacia por isso, hein? Ajudar, né? Todo mundo tem que participar. O pessoal, no advogado, falou para você, como é que você pode falar que o síndico vai fiscalizar como se ele não fosse engenheiro? Eu falei, porque ele já tem esse papel legal. Lá no 1348, o síndico que não fiscaliza, não acompanha as obras, vai pagar pelos erros. Então, ele não tem que fiscalizar como um engenheiro, mas é como se ele fosse engenheiro, tomar uma postura de cautela, de zeladoria. Delegar aquilo ali, né? Pelo amor de Deus. Se o síndico for fazer tudo que está disposto ali no código para ele fazer, aí ele tem que ter todas as profissões. Não é escolher um profissional adequado para poder cumprir aquelas obrigações. A omissão dele está em não escolher. E não escolher. Então, um detalhe, a galera inventa moda, eu, Cadu, esses dias eu peguei uma exigência de edital de contratação para laudo de inspeção predial, sabe o que estava constando lá? Que deve ter um oficial, um meia oficial, linguagem que a gente nem usa na engenharia, a meia oficial é aquele cara que é o braço direito do profissional, com experiência mínima de 10 anos. Não, acima do servente. Aí eu perguntei pro pessoal da gestão do condomínio, falei assim, mas por que vocês botaram que tem que ter um cara que é meia oficial com mais de 10 anos de experiência num laudo de engenharia? Eu falei assim, não, porque o conselheiro pediu. Eu falei, mas esse cara vai assinar o quê? Como é que a opinião dele vai justificar esse documento? Eu falei assim, não, foi só o conselheiro que pediu. Quer dizer, criando exigências, como se estivesse fazendo seletividade de empresas, né? Talvez ele tenha um amigo que é meio oficial, mas isso não existe. Você que está me ouvindo, que é síndico, você tem que trazer critérios técnicos com alguém que pode assinar com respaldo os documentos do seu condomínio. Não fique reinventando a roda que você entra pelos canos. Exato, Jorge. A gente tem topado muito com isso, tá? Direcionamento, né? Principalmente em obras de cobertura de vaga de garagem, né? No qual a gente é especialista há quase 20 anos aí. A gente tem peitado algumas situações nas quais eu fico até um pouco chateado, porque a gente percebe isso que você está falando, só que a gente... Direcionamento. Exato. Como um interessado, uma parte interessada no processo, nós não temos poder de voz para poder equalizar e corrigir aquilo. Então, o que nos cabe é alertar os moradores quando há isso. A gente faz. Porém, a gente não consegue cercar todos os lados, o que acaba acontecendo. Quando acontece, acaba caindo no nosso colo depois de 1, 2 ou 3 anos, que é o que está acontecendo. Obras inacabadas por pessoas que são aventureiras, que tentaram fazer o negócio, não conseguiu, e agora o morador que já pagou a sua parte, já pagou a sua cota, está em dias com suas obrigações, está pagando a conta por um processo mal feito e por uma decisão mal tomada por uma gestão que talvez nem deveria ser gestão. Porque direcionou. Eu estava ontem numa assembleia, tarde da noite, e o pessoal estava contestando sobre uma obra de fachada que faltou os elementos da pingadeira. Aí a gente tem que fazer, é obrigatório fazer? Gente, é obrigatório, NBR 15575, se você não tem os elementos de pingadeira, a empresa não vai te dar a garantia do sistema de proteção, porque vai infiltrar, querendo ou não. Se ficou de fora da planilha, você também não precisa escorraçar o profissional que fez, mas você tem que entender que é um elemento que faltava, e se ele faltava, precisa ser colocado no lugar, ou vai ter perda de funcionalidade. Entendeu? É mais ou menos aí que regulamenta. Você tem muito problema assim, doutora, com a execução de garantia de condomínio, de obra? Muita empresa. A gente, como a gente faz assessoria condominial, a gente analisa muito as empresas, analisa muito os contratos, liga mesmo para os clientes anteriores. E mesmo assim a gente tem problema. Já pegou umas loucuras nos contratos? Já? Uns trem sem pé sem cabeça? Oxe, como diz outro, quase não acontece, só todo dia. Todo dia? Todo dia. Gente, é raro, mas acontece muito, né? Muito. Eu estava falando isso ontem no outro podcast que eu participei do Thiago, e a gente está falando quanto que a área condominial ela tem crescido e ela vai crescer mais, se Deus quiser. Né? Só que tem um detalhe aí. Mas os profissionais... O síndico cada vez mais pressionado a fazer as coisas mais bem feitas. Só que tem muita empresa ruim no mercado.
Tem muita empresa sem referência no mercado. Senhora. E as pessoas se preocupam muito com o preço em vez do valor. Tem condomínio que eu chego, que o cara fala assim, ó, quero que você fiscalize essa obra aqui. Eu bato o olho lá, aí eu pego, ele manda a cópia do contrato, eu vejo lá, a obra foi 600 mil. Eu falo, rapaz, não tem base. Meu Deus do céu, isso aqui não dá para fazer com 600 mil, não. Como é que ele fez? Não, ele vai fazer. Fecha a obra, um aditivo de 200 mil. Uhum. Aí o cara fica assim, como é que você sabia? Cara, experiência. São 14 anos na praça, fazendo isso na prática. Eu comecei na engenharia com fiscalização de obras de grande porte. O menor obra era 3 mil metros. Foram 33 obras, a menor com 3 mil metros. Faz aí, quantos mil metros dá? Dá 150 mil metros de obras, entendeu? Tem obra com 10 mil. Então, não tem mágica. Por isso que eu desafiei o Cadu, falou assim, ele falou para mim, a gente faz a obra, a gente dá a garantia. Eu falei, beleza, eu não posso me envolver no seu processo, mas você pode ir na rádio falar e pode ir lá no workshop apresentar técnica. Agora, você tem que garantir, porque se o pessoal me contrata para fiscalizar, meu amigo, aí a régua é alta. Vamos para cima, viu, Cadu? E aí, vai enfrentar ou não? Uma coisa é o que você a gente tem obra para a gente levar o pessoal lá? Com certeza. Você que está ouvindo aí, deixa o telefone aí, Cadu. Olha só, tem dúvidas referente às nossas obras? 619-9991-1712. Entre em contato com a nossa equipe, agenda com a equipe técnica que vai até uma das nossas obras. Pode ir na obra, então. Na hora. Na realidade, a gente prefere que seja sem agendamento, tá? Liga pra gente e fala, ó, tô aqui na região de Águas Claras. Gostaria de visitar a sua obra. Tem como agora? Com toda certeza é o prazo de eu chegar lá para poder te conduzir até o local. Porque tu vai ter que usar EPI, as coisas para poder chegar na área de obra. Mas eu prefiro que tu veja como que a gente conduz a nossa obra no dia a dia, como natural, porque eu acredito que fica muito mais verdadeiro. Não tem maquiagem. Conversar com o síndico. Se conversar com o síndico, a gente prefere... Cara, todos os orçamentos nossos, muito boa a sua pergunta. Toda proposta... É de síndico para síndico o programa do Thiago, né? Toda vai proposta. Lá e vê, vai no canteiro e vê como é que funciona. Toda proposta que a gente encaminha em obras de fachada tem no mínimo 30 telefones de síndico. Liguem para quem você quiser e pergunta como foi a experiência com a nossa empresa. Essa é a questão. Temos aí alguma coisa, Jean Nunes? Intervalo? Só encerrar. Vamos encerrar direto já? Última pergunta aqui. A última, nós temos que falar sobre quem vai levar o prêmio, né? Tem um ingresso e um jantar. Isso. Boa. Doutora, uma última pergunta que até chegou aqui, eu estava esperando a oportunidade para poder soltar. Não tem não, né? Já foi 1 minuto. Tá. De 1 minuto, vai. Tá, 1 minuto. Doutora, eu acredito que não vai dar para responder, mas vamos lá. Doutora, como a gente conduz as assembleias, na verdade é mais um apelo, para que todos os moradores participem das decisões, participem dos processos, das cotações, das empresas que estão levando serviço e produto para o condomínio. Porque por muitas vezes é dito e deliberado isso em assembleia ou através do conselho. Porém, na decisão da votação que fique aberta no aplicativo, a pessoa só tem como parâmetro o preço. E dificilmente o melhor vai ser o mais barato. É uma consciência, isso é uma cultura. Eu ia até para te responder rápido e falar, quando você descobrir, me fala, pelo amor de Deus. Como leva esse povo para a Assembleia? Gente, participe, é seu patrimônio, desvalorização do patrimônio. É no seu bolso, vai doer no seu bolso. Não deixa só para o síndico, você que está na Sara Brasil FM, muito obrigado. O Mundo Condominial disponível para você. Obrigado às participações, nós vamos sortear direto no seu zap. Valeu!